E aí galera, estamos aqui mais uma vez no meu canal. Meu nome é Clayton e hoje eu vou falar aí sobre Green Card. Eita, tão sonhado Green Card, né? Gente, para você que é novo no meu canal, se inscreva, tá? É muito importante você se inscrever, deixa o seu like, compartilha o vídeo. O dia hoje está nublado mais uma vez, né? Estados Unidos aí tá com problema sério em relação ao clima, né? Muito calor, relatos de algumas mortes, infelizmente. E já tem uns 2 dias aí que o tempo tá meio fechado, choveu um pouquinho, mas é essa questão de clima no mundo, né? Dessa forma. Tô aqui andando mais uma vez aqui pela vizinhança para conversar com vocês, tá bom? Vizinhança mais uma vez aqui. Então, gente, como é que é a história do Green Card? Green Card é fácil. É fácil conseguir um Green Card americano? Gente, você deixa no seu comentário se você teve aí alguma aplicação por uma determinada área em que você conseguiu de forma fácil. Então compartilha com a gente aí. Eu desconfio muito quando as pessoas falam de coisas que são fáceis, né? A gente aprende na vida que aquilo que é fácil, vem fácil, vai fácil. Então, Green Card não é fácil, gente. Como eu consegui o Green Card, como é que foi todo esse processo? É um processo longo, é um processo que envolve questões emocionais também. No meu caso, o Green Card, gente, foi por casamento, tá? E eu só vim aplicar o Green Card depois de um ano de casado, não foi assim rápido não, até porque foi uma opção minha, né? Não tinha pressa alguma. Mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui que às vezes as pessoas elas colocam aquelas histórias de conto de fada, né? Em que obviamente sempre tem um final feliz, né? No meu caso também teve um final feliz. Mas existem muitas outras nuances aí que é importante falar. Então tá. Primeira coisa, aplicar para o Green Card custa dinheiro, tá? Quando eu fui procurar advogados, uma empresa para poder fazer todo o meu processo, só advogado em torno de uns $3.000. As taxas também do governo, onde cada parte do processo você tem que pagar, foi quase mais, acho que praticamente quase uns $3.000. Então estamos falando de $6.000. Para alguns aí pode ter sido 5, 6. Isso aí é o que menos importa. Mas houve um custo. Então o que eu decidi fazer junto com a minha esposa, né? Mas eu quero abrir um parênteses para falar sobre a questão da minha esposa. Minha esposa é americana, claro que casado, uma boa, tranquilo, problema algum. Mas vocês sabem que quando você casa com uma pessoa, ainda mais que é estrangeiro, às vezes fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que essa pessoa está casando comigo apenas pelo Green Card? Né? Se você tivesse numa situação oposta também, às vezes você ficaria assim, também, né? Nem com a pulguinha atrás da orelha. Mas enfim, é normal, tá? De cada casal ter suas inseguranças. E graças a Deus estou casado aí já. Vamos fazer 4 anos, muito bem casado, amo demais minha esposa. Estou falando isso porque existem as questões controversas, né? Pessoas que pagam por casamento, eu reprovo esse tipo de situação. Inclusive ontem nós fizemos uma live no meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram, tá? Vou deixar aqui a minha página lá do Instagram. Tem muitas dicas e informações legais sobre os Estados Unidos. Então a gente reprova esse tipo de situação, né? Ainda mais tanto ela quanto eu, nós somos aí de princípios religiosos e a gente condena
com veemência esse tipo de atitude, né? Compra de casamento, essas coisas. Mas, enfim, minha esposa fantástica me ajudou no processo. Nós decidimos não contratar advogado, não contratar empresa. E aí o que nos cabia? Assim como eu estou fazendo um vídeo aqui, fazendo um esclarecimento de como é que é a questão de ter um green card, como é que são os passos. Eu não vou detalhar aqui os passos porque já faz um tempo, né? Então pode ser que uma coisa ou outra mude, né? Você pode deixar nos seus comentários. Existe uma questão toda cronológica, né? Uma linha de tempo aí do que você deve fazer. Mas então nós decidimos nós mesmos fazer esse tipo de processo. É um processo cansativo. Pra gente ainda foi um pouco mais cansativo porque caiu justamente no período em que começou a questão da pandemia. Então travou tudo. Travou. Não ia nem pra frente nem pra trás. Então o que nós fizemos? Eu fui dar uma olhada no YouTube. Vi muitos youtubers falando sobre como é o processo, como é a questão de entrada, quais são as questões das documentações, os prazos, né? Porque acaba que isso cria uma certa ansiedade, né, gente? Ansiedade aí de você ser rápido possível, né? Mas não é assim, né? No dia pra noite. Tô filmando aqui a vizinhança, gente. O cabelo aqui tá meio estranho, mas tudo bem. Então eu fiz minhas pesquisas, visualizei muito youtubers fantásticos, fazendo aqui uma merchandising, né? Não tem problema algum. Visualizei muito o canal da Renata Castro, uma advogada na Flórida. Gente, os vídeos dela, assim, pra mim foi fantástico, porque foi muito esclarecedor, principalmente green card por casamento. Então ela explica bastante sobre isso, todos os passos. Então Renata Castro, teve outras pessoas também que faziam seus depoimentos, assim como eu também estou fazendo, né, de como foi o processo. Então aí eu ando aqui o menininho aqui jogando um basquete. Normal, gente, aqui nos Estados Unidos as pessoas terem essas ele é bom, viu? A tabelazinha de basquete ali. Então, gente, foi assim muito esclarecedor para mim todos os depoimentos das pessoas falando sobre os passos. Fui pesquisando no Google, mas também entrei no site do governo, tá? Entrei no site do governo, tá tudo em inglês, né? Se você tem um nível de inglês aí para que você possa traduzir, né? Ou usar um Google Translate, né? Mas é importante você seguir todos os passos de forma muito fidedigna. Então, o que eu fiz? Entrei no site do governo, tá? Vou deixar o link para vocês aí. Inclusive, meu site disponibiliza vários links, tá? Qualquer tipo de serviço para você que está vindo viajar para cá, trabalhar, estudar, conhecer. Tem meu site www.livingamericandreams.com, tá? Lá vocês vão encontrar muitas coisas sobre os Estados Unidos. Então entrei no site, fui vendo os passos. Você precisa fazer um download de um formulário. Aí um formulário X. Preenchi o formulário e já mandei. No que eu mandei, aí tem uma taxa que você tem que pagar para o governo. Paga a taxa. Mandam as documentações. Essas documentações, elas são todas documentações pessoais, as tuas últimas residências, né? Aqui nos Estados Unidos e também, no meu caso, no Brasil. Eles pediram uma certidão de nascimento de todo o teor. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa certidão, gente. Não é uma certidão normal. Então, eu tive que pedir para minha mãe no Brasil, né? Tirar essa certidão para mim, pegar essa certidão. E aí ela fez isso para mim e me mandou. Essa certidão de todo o teor, para quem não conhece, eu tinha também a da minha ex-esposa, né, no caso do meu divórcio, né, e esse outro. Então tá tudo junto, fala todos os detalhes do teu nascimento, os padrinhos, tudo, tá? É bem detalhado, mais do que a certidão normal de nascimento. Então eu fui, juntei essas documentações
eles pedem, né, a documentação do seu esposo, né, da sua esposa no caso, ou esposo. Aí eu tive que enviar as documentações com questão de impostos, questão lá do serviço dela, entre outras coisas. Mas aí, como vou repetir, né, o que aconteceu, né? O meu processo parou, assim como de muitas pessoas também, porque Covid, né, chegou, né, gente? Um período aí chato da nossa história, né, no mundo, em que as pessoas tiveram que ficar em casa, pessoas perderam emprego, né? Uma coisa assim muito triste. Aí vamos tentar pular essa parte. Nós morávamos em New Jersey e lá, assim, a fila não andava, não ia para frente nem para trás. Por conta até do Covid também nós decidimos viemos para Chicago. Viemos para Chicago porque a família da minha esposa mora aqui. Tem muitas pessoas já de uma certa idade da família, então resolvemos que seria a hora de ficar mais próximo da família. Fizemos isso, então transferi todo o meu processo para cá. E aí meu processo andou. Olha que bacana. Meu processo andou e aí eles foram pedindo documento. Gente, agora tem uma coisa que é chatinho, viu? Para você que é marinheiro de primeira viagem. Você vai preencher um formulário, você vai mandar as documentações. Se não tiver certinho, de acordo com o que eles pedem, volta. Eu tive acho que umas 2 vezes que voltaram aí, né, por conta de documentação e alguma coisa que eu preenchi errado. Mas aí, chegando em Chicago, a fila foi bem menor. As coisas já estavam se desenvolvendo até por conta da Covid, as pessoas já estavam voltando ao trabalho. Essa parte de processo, né, burocrático por parte do governo, acho que eles já começaram a fazer um mini mutirão, né, para poder desenvolver. E aí recebi um protocolo. Eu tinha que protocolo com a possibilidade também de acompanhar online, né, todo o meu processo. E aí eles me pediram para, diante de vários documentos que eu fui encaminhando, eles me solicitaram, mandaram já por correio para eu fazer já a minha biometria, né? O que seria essa biometria, gente? A biometria tem um horário agendado em determinado local do governo. Você vai lá, dá o seu nome, leva os seus documentos, você vai colocar suas digitais. Essas digitais eles vão verificar, né? Fazer um check-up para ver se você não tem nenhum tipo de questões criminais pendentes, né? Entre outros. Colocar já a tua assinatura digital para o governo. Aí é uma questão de uns 10, 15 minutos. Tira uma foto também lá, tá? Ninguém te faz pergunta de nada, tá? Bem tranquilo. Só chegar, levar o teu passaporte, levar os documentos, né, que eles pediram através da correspondência. Então fui lá, fiz 10 minutinhos e aí aguardar, né? Aguardar porque esse check-up que eles fazem aí dá mais ou menos 1 mês a 2 meses. Acredito que deu quase 2 meses, mas aí chegou o período de Natal também, né? Então aí atrapalhou um pouquinho, mas quando chegou em janeiro, aí eu já recebi. A gente tá com um barulho aqui no caminhão de lixo aqui, desculpa, tá? Hoje é o dia da coleta. Aqui pra gente é toda quinta-feira a coleta. Tentar ver se consigo dar uma acelerada aqui. Mas enfim, veio a boa notícia. Qual era a boa notícia? Depois da biometria, eles já agendaram a entrevista. Oh, Jesus! Gente, acompanhando questão de entrevista no YouTube, a gente já fica meio nervoso, né? Porque é algo muito sério.
Quem não deve não tem, lógico, mas existe essa questão do nervosismo porque é uma pressão, né, muito grande. E pelo histórico que eu tô falando para vocês aí, já de tempo, né, aplicando, os processos voltando, porque tinha erro, então a gente ficava muito preocupado, né, e muito dinheiro, né, você paga demais, biometria, você tem que pagar uma taxa, enviar documentos, você paga uma outra taxa e por aí vai. Enfim, então aí fica a minha sugestão. Quando eu cheguei na parte da biometria, como estava o local onde eu fazia a biometria, voltando um pouquinho, era 1 hora e pouco de distância do local que eles agendaram pra gente. Então o que eu fiz, eu aluguei fiquei num hotel junto com a minha esposa, à noite para outro dia, pertinho, para chegar no horário, para não ter problema. Tudo é no horário, viu, gente? O horário aqui é muito fidedigno, então você não pode chegar atrasado. Outra coisa, celular sempre desligado nesses locais. Você não pode ligar o celular, fazer gravações ou coisa assim, tá? É terminantemente proibido. Então essa foi uma dica, né? Você mora longe do local onde você vai fazer a tua entrevista, é bom você tentar aí ficar o mais próximo possível, né, para não ter problema, né, com questão de trânsito, entre outras coisas. Mas voltando agora à entrevista, aí a primeira coisa que a gente pensa, bom, será que meu inglês vai funcionar? Porque quando você está sob pressão, algumas palavras fogem, né? Se você tem um inglês mais ou menos, já fica, né? Aí se eu não entender isso, se eu falar uma coisa que não era aquilo que realmente... Então foi bem complicado. A minha entrevista ela foi agendada para 11 da manhã. Na verdade ela foi a primeira entrevista do dia. Aí já fiquei meio assim, né? As pessoas chegam lá, não sei se já vai estar estressado, se dormiram e acordaram mal-humorada, enfim, né? Mas também como fiz com a biometria, o local era longe, aluguei não, na verdade a gente foi para um hotel próximo, para que no outro dia a gente já chegasse lá de forma muito fácil, né? Só chamei um Uber, em 5 minutinhos já estava lá, chegando bem antes. Aí tem todo aquele processo, né? Você passa por uma revista, tem as documentações que eles checam antes da entrevista que você tem que levar. E você tem que certificar, gente. Nessas entrevistas, e ainda mais que é decisivo, né? Eu juntei todos os documentos possíveis, assim como já tinha encaminhado todas as documentações. Aí só que nessa da entrevista eu tava com fotos do casamento, fotos de viagem, extrato bancário, casa no nosso nome, nós compramos casa no nosso nome, tudo aquilo que vincula, né, a tua união, você tem que levar tudo, tá? Nós somos membership, nós temos um cartão membership de um museu no nosso nome, tem fatura, endereço, nome, essas coisas tudinho. Mas aí eu dou uma pausa na questão da entrevista e volto para uma coisa depois da biometria que é essencial, que eu esqueci de falar. Tive que tomar umas vacinas, que era a exigência deles, e uma consulta médica. Consulta médica, gente, foi em torno de $640, alguma coisa assim. Gente, eu não sou muito preciso com data e com alguns números não, tá? Eu sou da área de humanas. Então eu fui até um doutor vinculado, né, com a questão de imigração. Fiz a consulta. Ele mandou um envelope lacrado, né, com todo os resultados lá. Você não pode abrir, quem abre é só no dia lá da entrevista. Você tem que levar, né?
Se algum documento faltar, já era para você ler. Aí você vai ter que agendar de novo. Então imagina aí o percalço, né? Então já estava com as documentações todas, a comprovação, né, que minha esposa ganha suficiente para que possa ser meu sponsor. E aí voltamos para a questão da entrevista. Aí chegamos, aí eu fui visualizando que algumas pessoas estavam esperando. Sabíamos que nós éramos o primeiro, né? Eu e minha esposa estávamos lá juntos. Só que eu também visualizei que haviam pessoas lá que estavam com advogados, estavam com tradutores. Eu, gente do céu, e agora? Como é que isso vai funcionar, né? Tomara que eu não fique nervoso e... Enfim, entramos na sala, uma pessoa à frente do computador, minha esposa sentada do meu lado e eu de frente, a pessoa que ia fazer a entrevista. E tinha uma outra pessoa que ela só olhava pra gente. Eu acho que algum tipo de fiscal psicológico de análise se a pessoa está mentindo ou não. Bem parecido, eu acho, com aquele canal famoso, né, no Brasil, né, no YouTube, Metaforando, né, que ele faz aquelas análises, né, se a pessoa riu para um lado é porque está mentindo, se a pessoa piscou demais os olhos, que tá, sabe, essas coisas assim, né, eu não sou muito técnico nessa área. Começaram a ser as perguntas, né, e as perguntas, elas, qual é o nome completo da sua esposa? Aí falei o nome completo da minha esposa, data de nascimento dela, nome do pai dela, meu sogro, nome da mãe. Fez algumas perguntas para minha esposa. Minha esposa também é divorciada, né? Então perguntou sobre o certidão de divórcio dela, né? Essas coisas tudinho. Aí ela falou. E aí vem algumas perguntas, né? Você tá aqui por... você quer utilizar do que você tá aqui para tráfico de drogas, tráfico de órgãos, questão de prostituição, mexer com terrorismo, né? E obviamente você fala não. Só que teve uma pergunta, essa pergunta deixou um pouco tenso, né? Você sabe mexer com arma? Aí eu falei, sei. Aí ela abriu os olhos assim, mas você sabe mexer com arma? Eu já fui militar. Ela, tá, tudo bem. Agora uma outra pergunta, gente. Você já trabalhou aqui nos Estados Unidos sem autorização? Gente, quando você tá no processo de green card, a pessoa tem todo o seu histórico ali, viu? Não vai querer inventar de mentir porque não vai. Aí eu falei assim, ó, trabalhei aqui, eu precisava me sustentar, trabalhei em restaurante, trabalhei como personal trainer, né? Aí eu entrei no mérito, se era legal ou ilegal, isso aí cabe a eles, né? Mas trabalhei. Porque se eu falo não, gente, a pessoa tá com um computador, ela tem um histórico todinho da sua vida, de onde você morou, de onde veio tal dinheiro, sabe, teus impostos. Você trabalha aqui, você paga imposto. Então, como eu trabalhei para empresas, obviamente está tudo registrado no teu histórico. Falei. Ela começou a fazer outras perguntas, assim, uma pressão bem forte, né? E minha esposa me olhava e eu vi que minha esposa já estava com os olhos assim meio lacrimejando, porque ela via que essa... uma coisa que deveria ser um pouco light, né? Já é tenso por si só, né? Vamos ser bem sinceros. Aí consegui responder as perguntas, mostrei as fotos de casamento, fotos de viagem, entre outros. Expliquei o dia do nosso encontro, quem pediu em casamento, data, horário, local, nosso primeiro beijo e muitas outras coisas. E aí, gente, de uma forma surpreendente, eu até virei aqui a câmera aqui já pra minha face. Ela pediu meu passaporte, né? No que ela pegou o passaporte, a gente olhando assim, ela foi direto na página do meu visto. Ela rabiscou meu visto todinho. Minha esposa olhou pra mim, eu olhei. Mas sabe, foi um rabisco assim, olhando assim, sério, sabe? E eu, eita poxa, você deportado, aconteceu alguma coisa. E me foi negado. O sonho acabou. Aí no que ela terminou,
e me entregou. Ela falou assim: olha, você não precisa mais desse visto. O seu green card foi aprovado. Eu, eita, poxa! Eu, caramba! Minha nossa! Gente, não tive como conter, chorei. Minha esposa também me abraçou. Aí sabe o que essa mulher me disse? Olha, o teu green card aqui já estava aprovado já. Aí tinha que passar por perguntas, né? Aí eu, minha nossa, meu green card já estava aprovado e a mulher fez uma pressão psicológica. E aí, assim, pra mim já não importava mais o que ela tava falando, o importante ali foi o objetivo, né? A questão do green card foi aprovada. Aí ela falou assim: quanto vocês têm de casado? Eu falei 2 anos e 1 mês, na época, né? Aí ela, Deus é justo, gente, Deus é muito bom, glória a Deus por isso. Ela, olha, eu vou estar aqui dando para vocês. Isso porque, né, por todo o processo, né, gente, eu falei que ficou parado por conta do Covid, as documentações que voltaram, isso leva tempo, né? E dentro desse tempo, ela foi falando o green card permanente, não temporário. Aí eu, nossa senhora, que coisa boa, né? Porque vocês sabem, gente, existe uma diferença, né, do green card permanente para o temporário. Depois eu vou explicar sobre isso. E depois da entrevista, fomos para uma churrascaria, pizzaria, fomos celebrar. Um pouco de dor de cabeça, porque, sério, gente, confesso que foi uma coisa assim muito tensa, muito mesmo. E aí eu, depois de 3 semanas, porque tem uns dias úteis, né? 10 dias úteis que ela falou, o green card chegou em casa. Aí, com o green card você já vai lá tirar a tua carteira de motorista, né? Que aí é um outro detalhe que eu vou estar falando sobre a carteira de motorista. Meu social secret, né? Tirei meu social secret. Aí já te dá toda a opção de trabalho, né? Permissão de trabalho legal aqui nos Estados Unidos. E agora eu tô indo já para aplicar minha cidadania também. Mas essa história, gente, em que as pessoas falam green card é fácil, não é fácil não, gente. Não é fácil. Isso gera tempo, gera dinheiro, gera questões emocionais, entre outras coisas. Mas essa é basicamente a minha história. Tá um pouquinho longa aí, gente, mas acompanha até o final, tá? Então deixo pra vocês aí esse relato do green card. Não desista do seu sonho, tá? Deus é sempre bom, justo, e Ele faz as coisas acontecerem no seu tempo certo. Nem menos nem mais, é no tempo dele. Gente, um forte abraço para vocês. Nos acompanhem aí sempre, né? Inscreva-se no nosso canal. É muito importante a sua participação, tá bom? E aí eu vou fazer mais vídeos aí para falar sobre carteira de motorista, social secret e outras coisas. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau.